Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma das funções mais importantes para um filme lançado no cinema ou na televisão, que é a direção. Eu sempre falo muito de diretores e diretoras aqui nas minhas críticas, nas minhas expectativas para próximos filmes, mas eu quero falar um pouco sobre o trabalho dos diretores, como eles transportam suas visões para esses projetos e especialmente grandes diretores que já dirigiram filmes da Disney. A gente tem diretores aí considerados históricos na história do cinema, desde sempre, de todos os tempos, e alguns desses diretores super famosos já trabalharam para o Estúdio do Rato, e eu quero contar para vocês quem são esses diretores. Mas antes, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo, e agora sim, vamos para o que interessa. Roda a vinheta. Grandes diretores da história do cinema, de todos os tempos, são conhecidos por suas visões autorais, principalmente, né? E normalmente esses diretores mais autorais, diretores que trabalham para si próprio e mostram suas visões, não costumam trabalhar para grandes estúdios justamente por causa dessa prisão que é trabalhar para um grande estúdio. Normalmente os grandes estúdios querem ter um controle muito grande das produções que vão lançar, em especial um estúdio que tem uma marca muito forte como a Disney, né? A Disney tem estúdios menores onde ela lança filmes de diretores, filmes onde os diretores mostram suas visões. Tem aí a Searchlight, que era da Fox, mas que hoje é da Disney, né? Que é especialmente para isso, que inclusive faz campanha para Oscar, enfim. Mas quando o assunto é o selo da Disney, a marca da Disney, ela é muito protecionista e por isso é muito difícil da gente encontrar grandes diretores que fizeram história no cinema, que dirigiram filmes, que ousaram, né, ou foram loucos o suficiente para trabalhar para a Disney. Mas alguns deles já fizeram isso. Eu poderia ser óbvio aqui, para falar de grandes diretores que dirigiram filmes da Disney, eu poderia começar pelas animações da Disney. Mas se a gente considerar, por exemplo, as animações da Walt Disney Animation Studios, é difícil da gente pensar em grandes diretores que dirigiram essas animações, porque a maioria dos diretores que dirigiram animações da Disney ou só trabalharam para Disney ou só trabalham com animações. A gente pode falar, por exemplo, do caso do John Musker com o Ron Clements, que juntos dirigiram várias produções para Disney, entre elas as peripécias do Ratinho Detetive, A Pequena Sereia, Aladdin, Hércules, Planeta do Tesouro, A Princesa e o Sapo. O mais recente trabalho deles é Moana, e são diretores que trabalharam desde sempre e ainda trabalham para Disney. O mesmo caso do Chris Buck, que fez Tarzan, fez Frozen, junto com a Jennifer Lee, que também fez os dois Frozen, e está trabalhando no terceiro e no quarto. E são grandes diretores realmente, mas são diretores que só trabalharam para Disney, então não tem como a gente colocar destacando numa lista de diretores que já trabalharam para Disney, porque são diretores que só trabalharam para Disney. Faria sentido, por exemplo, citar nesse vídeo o Chris Sanders, que está em alta aí com o seu filmaço Robô Selvagem, que eu tô apaixonado, que é uma das melhores, se não a melhor animação do ano, que está se consolidando com seu trabalho na DreamWorks, agora com sua terceira animação para o estúdio, que é Robô Selvagem, mas ele fez também Como Treinar o Seu Dragão e Os Croods, e o Chris Sanders já trabalhou para Disney, e aí sim caberia nesse vídeo, porque ele foi diretor da animação Lilo e Stitch. Eu adoro Lilo e Stitch e dá pra gente destacar o trabalho dele. E quando a gente pega a Pixar para esse assunto, né, também tem alguns diretores que só trabalharam para Pixar e que são grandes nomes, que são diretores históricos que ganharam muitos prêmios, mas que não dá para destacar num vídeo como esse por serem diretores que só trabalharam para Pixar. É o caso do meu favorito, Pete Docter, que fez Monstros S.A., Up, Altas Aventuras, Divertidamente e Soul. Sou apaixonado pelo trabalho dele, e até do controverso, mas bom diretor John Lasseter, que fez, entre alguns baixos, como Carros 2 e Vida de Inseto, que é só um filme muito bom, Toy Story, Toy Story 2 e Carros, o primeiro. Então é um bom diretor também, foi por muito tempo o produtor executivo dos dois estúdios, da Pixar e da Disney, e saiu por conta das polêmicas que envolveram seu nome, e agora ele está chefiando outro estúdio de animação que inclusive promete ser um grande concorrente para as cabeças aí das animações dos próximos anos, que é a Skydance Animation. Mas no caso da Pixar já tem alguns diretores que caberiam nesse vídeo, porque são diretores que dirigiram animações da Pixar, mas também dirigiram ou animações de outros estúdios ou live actions da Disney. Aí já caberia a gente comentar um pouco. Um deles é o Andrew Stanton, que eu gosto muito e se destacou pelos seus trabalhos em Procurando Nemo, Procurando Dory e o Wall-E. E o Andrew Stanton dirigiu um live action para Disney, que foi o filme John Carter, um filme que eu adoro, acho um filme super injustiçado. Talvez fosse lançado hoje em dia, teria um pouco mais de prestígio, até por ter
um universo que está se consolidando aí, que é o universo de Duna, e é um tipo de filme muito parecido com John Carter, né? Filme de ficção científica, né? Que envolve planetas, um futuro distópico e tal. Tem uma similaridade, inclusive são universos irmãos, são universos parentes, vamos dizer assim, o universo de A Princesa de Marte, que foi referência, que foi o universo de base para John Carter. Star Wars e Duna, né? São universos muito próximos ali, com muitos elementos em comum. Eu gosto muito de John Carter, eu já fiz críticas de John Carter e pretendo fazer mais vídeos a respeito desse filme, que não se tornou uma franquia, infelizmente, porque não se deu bem nas bilheterias, mas é um bom filme e é um bom trabalho, um bom primeiro trabalho para o Andrew Stanton na direção de filmes em live action. Lembrando que o Andrew Stanton também está acreditado como diretor de Toy Story 5, o que faz as minhas expectativas para essa animação subirem bastante. E outro que a gente pode mencionar nesse vídeo é o Brad Bird, que começou fora da Disney com um filmaço Gigante de Ferro, depois foi para Pixar e fez Os Incríveis, fez Ratatouille, ainda voltou para fazer Os Incríveis 2, mas nesse meio tempo ele acabou dirigindo alguns live actions. Um deles foi Missão Impossível Protocolo Fantasma, um dos melhores Missão Impossível, inclusive, e também um live action para Disney, um daqueles filmes baseados em parques, que é Tomorrowland. Mais um caso de filme que eu considero injustiçado, um filme que não fez sucesso nas bilheterias e que muita gente desdenha, mas eu considero também uma boa ficção científica, com um universo muito interessante, com mensagens bonitas e um bom trabalho de direção do Brad Bird. Infelizmente, esses dois casos são casos emblemáticos para mim, porque são dois filmes que mereciam fazer mais sucesso e dois filmes dirigidos por diretores que mereciam ter um certo prestígio também nos live actions, já que os seus trabalhos em animação são muito bem elogiados, muito bem prestigiados. Mas infelizmente, talvez esse fracasso no universo dos live actions, principalmente no caso do Andrew Stanton, tenha freado a carreira desses diretores nos live actions. O Brad Bird até fez mais filmes em live action, né? Ele fez Missão Impossível, mas ele voltou para as animações e agora parece estar focado em animações porque está trabalhando em Os Incríveis 3. Mas fica essa menção, né, que realmente é uma pena que dois diretores tão promissores e tão bons no que fazem não tenham conseguido sucesso no universo dos live actions. E já que a gente está falando de animações, especialmente animações da Pixar, a gente tem que mencionar um cara que veio basicamente da mesma geração, cresceu junto com esses caras e que se consolidou tanto no mercado das animações quanto no mercado dos live actions, e a gente está falando do Tim Burton. O Tim Burton que está em alta porque lançou recentemente Beetlejuice, que é um filme muito divertido, lançou a série da Wandinha e que foi criado na Disney, foi animador da Walt Disney Animation Studios, já dirigiu curtas-metragens lançados pela Disney, o caso de Vincent, de Frankenweenie, depois acabou saindo para fazer os seus projetos, tem uma autoralidade muito característica, muito forte. E depois de explorar o mundo e dirigir vários outros filmes como Batman, né, aqueles filmes doidos dele como o Edward Mãos de Tesoura, Sweeney Todd, enfim, ele acabou voltando para fazer alguns projetos com a Disney, aonde eu não considero que ele foi tão bem sucedido assim, principalmente falando dos live actions. Ele dirigiu o, pra mim, fraco live action de Alice no País das Maravilhas, o outro fraco live action do Dumbo. Esse live action do Dumbo praticamente traumatizou o Tim Burton e fez com que ele nunca mais tenha interesse em voltar a trabalhar com a Disney, mas ele teve uma experiência bem sucedida com a Disney nesse meio tempo, que foi o remake de Frankenweenie. Aí, ao invés de ser um live action, né, como foi o curta que ele fez, é, na verdade, uma animação em stop motion maravilhosa. Eu adoro Frankenweenie e acho até um filme subestimado e um pouco esquecido pro nível de qualidade que ele tem. E quando a gente fala do trabalho do Tim Burton, é legal ver o estilo desse diretor. Ele é um diretor que tem ali um estilo muito característico, um estilo visual, um estilo sonoro muito característico, diferentemente dos outros dois que a gente mencionou anteriormente, ou de outros que a gente mencionou anteriormente, que ou fazem aqueles filminhos de aventura padrão de Disney Animation, ou são mais emocionais e trabalham bem o drama e as emoções de seus personagens, como o Andrew Stanton, ou até diretores que sabem mesclar muito bem algumas questões inteligentes com aventura e diversão, como o caso do Brad Bird, fez isso em Os Incríveis, por exemplo. No caso do Tim Burton, ele é mais aquele diretor da estranheza, sabe? Da coisa meio assustadora e bonita ao mesmo tempo. Eu gosto muito desse aspecto do Tim Burton, mas é triste que ele não tenha conseguido trazer isso com tanta força para suas produções dentro da Disney, com exceção de Frankenweenie, aí falando de longas metragens, né? Em Frankenweenie você tem o Tim Burton fazendo o que ele sabe e o que ele gosta de fazer, mas no live action de Alice, principalmente no seu trabalho com o Dumbo, a gente vê alguns lampejos de Tim Burton, mas
tem muito mais a mão pesada da Disney do que as características do diretor propriamente disso. E isso é o que afasta grandes diretores de trabalharem com um estúdio como a Disney, porque muitas das vezes a mão do estúdio, dos produtores, acaba se sobressaindo à mão do diretor. E isso é uma pena, principalmente levando em consideração um diretor tão bom e com um estilo tão característico, tão próprio como o caso do Tim Burton. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas Rafael, você falou do Tim Burton e não falou de Estranho Mundo de Jack, você não vai mencionar que ele dirigiu esse filme? Não, porque o Tim Burton não dirigiu O Estranho Mundo de Jack. Apesar de ser um filme produzido por ele, idealizado por ele, roteirizado por ele, com personagens criados por ele, O Estranho Mundo de Jack é dirigido por outra lenda das animações, que é Henry Selick, que, entre outras produções, dirigiu várias animações em stop motion. A sua mais celebrada, além de Estranho Mundo de Jack, é Coraline. Mas para Disney ele não só dirigiu O Estranho Mundo de Jack, como James e o Pêssego Gigante. E o que consolida Henry Selick como um dos grandes nomes da indústria é o seu excelente trabalho em animações de stop motion. É onde ele se especializou. E ainda falando de animações, a gente tem que citar um cara que de fato é uma das maiores lendas da história do cinema. Concorreu a vários Oscars e lançou vários clássicos cultuados até hoje. Forrest Gump, De Volta para o Futuro, Náufrago, Expresso Polar. Obviamente nós estamos falando de Robert Zemeckis, um diretor que eu adoro o trabalho, e para Disney ele dirigiu uma animação e um remake em live action. E eu, infelizmente, tenho que lembrar vocês que essas duas produções dirigidas pelo Zemeckis para Disney são Os Fantasmas de Scrooge, que é um filme ok, é um filme que tem uma história boa, bem contada, baseado em um livro de muito sucesso, então não tinha muito como errar com a história. O problema do filme é a técnica de animação usada, que claramente cai no Vale da Estranheza, principalmente se você assistindo esse filme nos dias de hoje, e o live action dirigido pelo Robert Zemeckis é uma das minhas maiores decepções da história, que é o live action de Pinóquio, que tinha muito como dar certo, porque além da gente estar falando de uma lenda, que é o Robert Zemeckis, a gente está falando de uma lenda trabalhando ao lado de um dos seus maiores parceiros, que é o Tom Hanks. Os dois trabalharam juntos em Forrest Gump, em Náufrago e vários outros projetos, portanto é uma pena que um diretor tão bom, tão premiado, tão cultuado, tenha feito um projeto que deu tão errado e que tinha tudo para dar tão certo. O live action de Pinóquio tinha muito potencial. Infelizmente não deu certo, mas cabe citar nesse vídeo porque é uma lenda da história do cinema que dirigiu não só um, mas mais de um filme para Disney. E claro, ainda falando do Zemeckis, a gente não pode deixar de mencionar que ele foi o responsável por um dos melhores filmes que mistura animação com live action, que é Uma Cilada para Roger Rabbit, que é quase um filme da Disney também, é um filme produzido pela Disney, animado pela Disney, mas que foi lançado com outro selo, porque na época era um filme um pouco mais adulto do que o que era de padrão dentro das produções da Disney, mas cabe mencionar nesse vídeo também. E por mais que a Disney seja um estúdio muito protecionista com suas obras e os produtores têm uma voz muito forte nas produções, fato é que de uns anos pra cá, principalmente nas produções em live action do estúdio, a Disney vem tentando trazer alguns nomes consolidados na indústria para tentar ou trazer um pouquinho de visão diferente pro projeto ou para dar um pouco mais de prestígio para esses projetos, principalmente dos remakes em live action, né? A gente vê vários desses remakes sendo dirigidos ou por diretores bem cultuados ou por lendas até do cinema, né? A gente pode começar falando por Aladdin, que foi dirigido pelo Guy Ritchie, que é um excelente diretor, mas seria o último diretor que eu poderia imaginar dirigindo um musical da Disney. Ele foi responsável por alguns filmes muito bons que eu adoro, Snatch, Porcos e Diamantes, Magnatas do Crime, Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, até o Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., É um bom diretor, mas eu jamais imaginaria o Guy Ritchie dirigindo uma obra da Disney, e é uma mistura que até funcionou, até por ter um estilo parecido com o da história do personagem, né? Esses filmes de assalto, filmes de fuga, etc. Combina com o Aladdin, então até que deu certo, casou. Dizem que o diretor ainda está à frente do projeto do live action de Hércules. Eu não sei, eu não fui checar para ver se ele ainda vai ser o diretor de Hércules ou não, mas se for, eu acho que tem tudo para dar certo de novo. Outro diretor que dirigiu live actions para Disney, que já se consolidou como um diretor da Disney, que faz o que a Disney pede, é o Jon Favreau, que começou com Zathura, dirigiu Homem de Ferro 1 e 2 para Marvel, depois acabou indo para o universo de Star Wars e dirigindo as temporadas de The Mandalorian, e para Disney ele dirigiu os live actions de Mowgli, o Menino Lobo, onde ele fez um excelente trabalho, e o live action controverso de O Rei Leão, onde ele fez um trabalho razoável. Em Mowgli você nota que o diretor estava mais à vontade e fazendo o que ele queria com aquela história. Em O Rei Leão você nota aí o caso do estúdio colocando a mão pesada, e eu tenho certeza que o Jon Favreau fez esse filme de má vontade, dá pra sentir a má vontade do diretor em O Rei Leão.
Mas é um diretor que eu gosto do trabalho, inclusive ele tá como diretor de The Mandalorian Grogu, o novo filme de Star Wars, que vai lançar acho que ano que vem, e é um bom diretor, e é um diretor que se consolidou dirigindo filmes para Disney e para os estúdios pertencentes ao guarda-chuva da Disney. E ainda falando de O Rei Leão, a gente não pode deixar de lembrar do Barry Jenkins, que venceu o Oscar por Moonlight e que está acreditado como diretor de Mufasa, O Rei Leão, e é um dos maiores motivos para eu ter boas expectativas para essa produção, né? Além do Lin-Manuel Miranda na composição das músicas, o Barry Jenkins é um excelente diretor, e se a Disney der liberdade criativa para ele, como deu para o Jon Favreau em Mowgli, ao invés de não dar em O Rei Leão, tem tudo para esse cara entregar um excelente filme. Eu tô com excelentes expectativas, eu acho que vocês deveriam também estar, porque é um diretor muito bom, um diretor muito promissor, que assumiu um projeto que tem tudo para dar certo. E se tem um cara que eu considero injustiçado entre esses bons diretores que dirigiram live actions da Disney, esse cara é o David Lowery. Eu acho ele um excelente diretor, com uma visão criativa muito bem definida. Eu gosto muito do jeito que ele conta suas histórias, um jeito um pouco mais sóbrio, mais frio, sabe? Mais do ponto de vista positivo, né? Ele dirigiu O Cavaleiro Verde, que é um filmaço, dirigiu Sombras da Vida, que é outro filme espetacular. Eu recomendo demais que vocês assistam esses dois filmes. E pra Disney, ele dirigiu 2 live actions que eu considero dos melhores, por mais que haja controvérsia e muita gente não concorde comigo. Um deles é Meu Amigo o Dragão, que eu sei que muita gente gosta, apesar de eu achar esse um filme meio bobinho, meio infantilzão demais. É um filme muito bom e um filme injustamente esquecido. Eu acho um dos melhores live actions recentes da Disney, os melhores dessa onda de remakes da Disney. E ele dirigiu o, pra mim, injustiçadíssimo Peter Pan e Wendy. Eu falo pra vocês, com Peter Pan e Wendy aconteceu um efeito manada, que foi: algumas pessoas não gostaram e aí todo mundo teve que não gostar por modinha, sabe? Eu acho uma injustiça as pessoas falarem que esse filme é ruim. Eu acho o visual desse filme uma coisa espetacular. É muito verde, a paleta de cores verde desse filme é um erro do filme, isso é fato. Mas eu gosto do universo mais sóbrio e dessa coisa, apesar da magia, ser aquele realismo mágico, sabe? Eu gosto da proposta e dos diálogos que o diretor traz a respeito desse filme. Eu gosto das mudanças que ele faz em relação à animação, do universo que ele cria do zero. Eu sei que muita gente queria o filme colorido, com magia e divertido, que é a animação Peter Pan, mas eu gosto dessa nova visão que o David Lowery traz para Peter Pan e Wendy. Eu acho um filme visualmente muito bonito, apesar da paleta de cores problemática, né, por causa do excesso de verde. Eu acho o filme com um CGI muito bem realizado, com uma fotografia excelente. Então eu reforço, é um live action muito injustiçado, e o próprio David Lowery, como diretor de filmes da Disney, é um diretor muito injustiçado, merecia mais prestígio. Inclusive ele vai lançar um curta-metragem esse ano ainda, se eu não me engano, chamado An Almost Christmas Story, ou Quase uma História de Natal. Eu acho que vai ser esse o nome aqui no Brasil. Tô com boas expectativas porque é uma animação em curta-metragem de Natal, que provavelmente a Disney vai lançar aí para competir nas premiações, inclusive o Oscar. Tenho boas expectativas porque o diretor é muito bom. Deem prestígio pro David Lowery porque ele merece. E reassistam Peter Pan e Wendy com outros olhos porque é um bom filme sim. Outro cara que tem altos e baixos na carreira, mas que quando faz aquilo que tá na zona de conforto dele, ele entrega boas obras, é o Kenneth Branagh. Eu não sou fã do Kenneth Branagh, mas eu gosto de quando ele faz o projeto que combina com ele. Ele é muito bom para fazer aqueles filmes pomposos shakespearianos. Ele se consolidou com isso, com Muito Barulho por Nada e Hamlet, que são 2 filmes muito bons. E no caso de adaptação de livro, ele também se consolidou com aquela trilogia do Poirot, que apesar de não estar se dando muito bem financeiramente, tem 3 bons filmes. Eu gosto muito de Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo e De Noite das Bruxas. E apesar dele falhar quando sai da zona de conforto, por exemplo, ele não se deu bem no filme de Thor que ele dirigiu. Eu não gosto muito daquele filme e eu não gosto do trabalho de direção dele. Ele toma algumas decisões, para mim, muito equivocadas naquele projeto. E ele também não se deu bem com a própria Disney dirigindo Artemis Fowl, que eu acho um filme pavoroso. Eu não sei o que aconteceu com Artemis Fowl. Deu muito errado e a culpa não é nem só do Kenneth Branagh, mas ele tem parcela de culpa também. Mas quando ele tá na zona de conforto dele, que é essa coisa shakespeariana, espetaculosa, ele entrega bons trabalhos, como eu falei, e um desses trabalhos é Cinderela, pra mim, um dos melhores filmes da sua carreira e um dos melhores live actions da Disney. É um filme pomposo, é um filme vistoso, bonito visualmente, sabe? Gosto bastante dos acréscimos que ele faz com a história, de como ele aprofunda e desenvolve bem os personagens e de como ele traz esse aspecto mágico e realmente shakespeariano pra esse projeto, sabe? É uma coisa muito lúdica, muito de contos de fadas que o Kenneth Branagh sabe fazer.
e por isso que combinou muito bem com Cinderela. Mostra como o diretor sabe o que tá fazendo e combina com o projeto, como tem como dar certo. Diferentemente do live action de A Bela e a Fera, que eu sempre comparo os dois, o Cinderela e a Bela e a Fera, o A Bela e a Fera eu acho muito plastificado e muito sem sabor. Cinderela é um filme saboroso, é um filme que tem personalidade, e boa parte dessa personalidade vem do diretor, por isso que eu gosto do trabalho dele em Cinderela. E falando em altos e baixos, outro diretor que tem bons trabalhos na carreira se consolidou fazendo vários filmes para Disney, aí sim dentro da Disney com altos e baixos. Fora da Disney ele dirigiu os excelentes Chicago, Memórias de uma Geisha, e dentro da Disney ele tem acertos muito bem acertados e erros bem grotescos, vamos dizer assim. Na parte dos acertos, eu gosto muito dos trabalhos de Rob Marshall com Caminhos da Floresta, O Retorno de Mary Poppins e até com o novo live action de A Pequena Sereia. Aqui é onde ele menos brilha, mas nos dois primeiros eu gosto do que ele faz com as histórias, com a direção. Eu gosto de como em O Retorno de Mary Poppins ele busca homenagear o clássico sem perder a originalidade de sua história, sem trazer personalidade para os seus personagens. Em Caminhos da Floresta eu gosto de como ele transfere esse musical dos palcos para a tela de maneira muito literal, e gosto desse filme quase teatral, esse musical quase por completo. É um filmaço para quem gosta de musicais e de filmes teatrais, de contos de fadas. É um excelente conto de fadas que subverte os contos de fadas. Ele é um conto de fadas ao mesmo tempo que ele subverte isso. Eu gosto muito disso em Caminhos da Floresta. E em A Pequena Sereia ele tá zona de conforto total, fazendo o que a Disney pede e entrega. Eu gosto de A Pequena Sereia. Mas quando ele tenta inventar numa área que não é a dele, ele fracassou miseravelmente. Aí nós estamos falando de Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, que é uma das minhas franquias da vida. Eu amo Piratas do Caribe e não nego, o mais fraco é o quarto. Ele tentou inventar pra ele tentou inventar pra franquia e as invenções não deram certo. É um filme que não funciona, sabe? Longo demais, com invencionice demais, lindo visualmente. Eu adoro Piratas do Caribe 4 na parte visual, mas na parte da história realmente não empolga, e boa parte da culpa é as invencionices do Rob Marshall. E já que a gente falou de Piratas do Caribe, eu não posso deixar de citar nesse vídeo um diretor que se consolidou com essa franquia, que é o Gore Verbinski. Ele que é o diretor da trilogia Piratas do Caribe. Apesar de não ser premiado por Piratas do Caribe, merecendo ser premiado, porque o trabalho dele nesses 3 filmes é espetacular, Gore Verbinski acabou sendo premiado com a sua animação. Olha só, hein? Uma animação que nem é da Disney, que é o filme Rango. Eu adoro Rango, acho um filmaço e realmente o melhor filme da carreira do Gore Verbinski, competindo ali com o primeiro Piratas do Caribe. Fora isso, o Gore Verbinski também dirigiu para Disney um Injustiçado, mas também não tão ruim assim, né? Um filme mediano para mais ou menos ali, Cavaleiro Solitário, que inclusive também é com o Johnny Depp. Não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. É uma cópia de Piratas do Caribe, de Velho Oeste, que não funciona tão bem. É um filme divertidinho, mas mostra o bom trabalho do Gore Verbinski na parte visual, na parte de criação de universo, que é onde o diretor mais acerta, nas cenas grandiosas. Eu gosto muito do trabalho dele nesse sentido. E eu preciso entrar numa seara, num campo, que é um desabafo meu, cara. Existe um cara que recentemente está sendo muito cultuado pelo mercado e pelos fãs, porque ele está mostrando o quanto ele é bom. E eu sei o quanto esse cara é bom há muito tempo. Há 14 anos eu sei que esse cara é bom, mas muita gente ignora o trabalho dele há 14 anos. Eu estou falando de Joseph Kosinski. Ele dirigiu o excelente Top Gun Maverick recentemente, foi indicado a melhor filme, Top Gun Maverick, e ele vai entregar ano que vem um novo filme de Fórmula 1, F1, acho que é o nome do filme, protagonizado pelo Brad Pitt, que foi pago pelo Lewis Hamilton, que provavelmente vai ser um Top Gun Maverick de Fórmula 1, sabe? Trazendo aquela experiência de você estar dentro do carro. Eu tô louco pra ver esse filme justamente pelo nome do diretor, porque se ele fizer 50% do que ele fez em Top Gun Maverick em Fórmula 1, vai ser um filmaço, de fato, sem sombra de dúvidas. Não tô nem aí pra história, não tô nem aí pros personagens, eu quero a experiência de estar dentro de um carro de Fórmula 1, como eu tive a experiência de estar dentro de um jato em Top Gun Maverick. E Joseph Kosinski já dirigiu um filmaço pra Disney, injustiçadíssimo, esquecidíssimo, que eu adoro, que é Tron, o Legado. Eu adoro Tron, o Legado, eu acho que as pessoas deveriam gostar de Tron, o Legado também. Eu acho a história muito boa, os personagens muito bons, o visual espetacular, as cenas de ação são excelentes, excelentes. A trilha sonora desse filme é uma das melhores da história do cinema. Esse filme merecia muito mais destaque. Apesar do primeiro Tron ser um filme meio experimentalzão, meio doidão, a sequência, Tron, o Legado, é um filmão. E é por causa de Tron, o Legado que eu gosto do trabalho do Joseph Kosinski, já antes de Top
Top Gun Maverick, e por causa de Tron, o Legado e do trabalho de Joseph Kosinski, eu tô empolgado até pro novo, que é dirigido por um diretor que ainda não se provou um excelente diretor, apesar de ter dirigido A Jovem e o Mar, que é o Joaquin Ronin, que é mais aquele diretor que entrega o que o estúdio pede, né? Aí a gente tá falando, ele dirigiu Malévola 2, dirigiu Piratas do Caribe 5, que é melhor do que o do Rob Marshall, inclusive, e vai dirigir esse Tron aí, né? Não sei se vai ser tão bom quanto o do Joseph Kosinski, por causa que não é um diretor que sabe entregar essa experiência sensorial, assim como o Kosinski entregou. Mas eu amo Tron: O Legado por causa do trabalho do diretor e do universo que é ampliado nessa produção, e acho que é um filme que merecia mais justiça, né? Merecia mais reconhecimento. Então fica aqui, além do elogio ao trabalho do Joseph Kosinski, fica aqui a minha indignação e o meu desabafo. Assistam e amem Tron: O Legado, porque é muito bom. E se tem outro diretor que eu acho que cabe citar nesse vídeo também, é o Sam Raimi. Ele que veio do terror, surgiu com sua franquia Evil Dead, acabou fazendo muito sucesso quando dirigiu a trilogia do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, e mais recentemente também voltou a dirigir um filme de super-herói pra Marvel, que foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que nem é um filme tão bom assim, mas se tem uma coisa que se salva nesse filme é a direção do Sam Raimi. E apesar de ter surgido no terror e ter dirigido filmes de super-herói, pra Disney ele dirigiu uma aventura de fantasia bem esquecida, que eu considero que poderia ter um pouco mais de destaque e ser mais lembrada pelos fãs, que é Oz Mágico e Poderoso. Eu nem vou ficar falando muito sobre esse filme de Oz aqui, porque tá chegando o Wicked em breve nos cinemas, e próximo do lançamento de Wicked eu pretendo relembrar os filmes de Oz feitos pela Disney, e um dos filmes que eu vou falar nesse canal é esse filme, Oz Mágico e Poderoso. Mas é curioso você imaginar um diretor que saiu do terror e acabou dirigindo um filme de fantasia pra Disney. Mas vocês devem ter notado que durante todo esse vídeo eu falei de diretores sim, que são cultuados, que têm nome na indústria, mas nem todos são top 100 diretores de todos os tempos. Talvez o Tim Burton, talvez os Zemeckis, mas a maioria deles são só bons diretores de suas gerações, ou até ótimos diretores de suas gerações, mas não lendas da história do cinema. Mas algumas lendas da história do cinema já dirigiram sim obras para Disney, e eu deixei esses três pro final porque, principalmente em dois deles, o que eles fizeram para Disney é muito exótico e eu precisava contar para vocês que esses diretores já fizeram isso. Mas a gente vai começar pelo tradicionalzão, que é o diretor talvez o maior da história do cinema. Eu considero o maior da história do cinema, é o meu favorito de todos os tempos, que entregou o maior número de filmes excelentes para mim, que é Steven Spielberg. Um diretor que ainda está em atividade, que dirigiu o excelente Amor Sublime Amor recentemente. Adoro o trabalho do Steven Spielberg. Fez Jurassic Park, fez Indiana Jones, fez Tubarão, fez Extraterrestre, fez um monte de filme maravilhoso, Resgate do Soldado Ryan. E para Disney, ele fez um dos seus filmes mais esquecidos e borocochôs da carreira, que é O Bom Gigante Amigo. É o único filme que ele fez com a Disney, nem tá no Disney Plus por causa de alguns embrólios contratuais entre o diretor e sua produtora e a Disney, né, mas merecia estar no Disney Plus, mas é um filme injustiçado, e se você pega, sei lá, o top 15, top 20 da carreira do Steven Spielberg, O Bom Gigante Amigo não tá, infelizmente. Se você pegar o top 10 de piores, ele tá. É uma pena, porque tinha tudo para ser uma união interessante, Steven Spielberg e Disney, mas não deu certo. É um filme borocochô, um dos mais fracos da carreira do diretor, e foi um fracasso de bilheteria, infelizmente. Mas cabe citar, uma das lendas da história do cinema já dirigiu um filme para Disney, e o filme acabou se tornando esquecido e uma decepção, olha só. E se tem um diretor que acabou se tornando uma lenda da história do cinema, nem tanto por causa do seu trabalho autoral e por ser um diretor que conta histórias maravilhosas, mas sim por sua capacidade de criar franquias excelentes e de levar multidões para as salas dos cinemas, esse diretor é o James Cameron. E não, eu não tô falando que o James Cameron dirigiu Avatar: O Caminho da Água para Disney, porque seria muito óbvio. E nem é para Disney, é para 20th Century Studios. Tudo bem que agora é quase tudo a mesma coisa, mas não é disso que eu tô falando. Ele dirigiu Avatar: O Caminho da Água, o primeiro filme, obviamente, dirigiu Os Exterminadores do Futuro, dirigiu lá o Aliens, né, a sequência de Alien, que é o Aliens, muito bom, inclusive, dirigiu talvez o maior de todos os tempos, que é Titanic. Mas para Disney ele dirigiu nada mais nada menos do que 2 documentários. E hoje eu sei, já assisti os 2 documentários mais de uma vez, mas se você me falasse isso há 5 anos atrás, eu duvidaria de você. James Cameron dirigiu para Disney Fantasmas do Abismo e Criaturas das Profundezas. O que é curioso é que é um diretor conhecido pelos seus grandes blockbusters, né, como Avatar, Titanic, Exterminador do Futuro, Aliens, enfim, e a Disney é um estúdio conhecido por não ter muita tradição nos documentários, apesar de uns anos pra cá tá se consolidando dentro desse mercado, lançando bons documentários todo ano, mas não é um estúdio historicamente conhecido por documentários.
mas tem dois excelentes documentários. Esses dois documentários são muito bons, mostram um pouco dessa paixão que o diretor tem por explorar o fundo do mar, sabe? Eu gosto muito desse aspecto no James Cameron, ele é apaixonado pelo fundo do mar. Quando você assiste Titanic e Avatar: O Caminho da Água com essa visão, sabendo da paixão do James Cameron pelas profundezas do oceano, esses filmes ficam até mais bonitos, e essa beleza você encontra, né, essa paixão você encontra nessas duas produções que eu tô falando. Assistam. Se você gosta de documentários ou não, você tem que assistir, porque se você gosta de documentários, você vai colocar na sua coleção de filmes assistidos dois excelentes exemplares do gênero. E se você não é fã de documentários, você vai se tornar um fã de documentários depois de assistir essas duas obras. Para mim, são dois dos melhores filmes dirigidos pelo James Cameron, melhores até do que os Avatares, por exemplo, que são ótimos filmes, então merecem ser assistidos. E para fechar esse vídeo, eu quero mencionar um diretor que é um diretor controverso, é um diretor que tem os seus altos e baixos na carreira, mas indiscutivelmente é uma lenda da história do cinema. E eu tenho certeza que você não fazia ideia de que esse cara já dirigiu um filme para Disney. Ele tá em alta porque vai lançar, ou já lançou, dependendo do momento que você tá vendo esse vídeo, o seu trabalho mais recente, onde ele vendeu a sua vida para poder bancar. Estamos falando de Megalópolis. Estamos falando do diretor responsável por O Poderoso Chefão, Apocalipse Now. Estamos falando de Francis Ford Coppola. E se você acha curioso que Francis Ford Coppola, esse diretor, o diretor de Megalópolis, o diretor de Apocalipse Now e de Poderoso Chefão, você acha curioso esse cara dirigiu um filme para Disney, você vai achar ainda mais quando você souber qual é esse projeto que o Francis Ford Coppola dirigiu. Esse cara dirigiu nada mais nada menos do que um curta ou média-metragem que é a cara de Star Wars, e inclusive há quem diga que é a melhor coisa de Star Wars já feita pela Disney, apesar de não ser Star Wars. É melhor do que qualquer outra coisa de Star Wars que a Disney fez, aí eu tô falando da franquia mesmo. Um média-metragem protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Jackson. O nome desse projeto curioso, no mínimo, é Capitão EO. Captain EO. E é um show à parte. Tá disponível no YouTube se você quiser assistir, tem HD no YouTube para você assistir. Eu recomendo que você assista porque é no mínimo curioso, é interessantíssimo. Eu assisti e fiquei de boquiaberto. Primeiro, por estar vendo o Michael Jackson fazer um filme de Star Wars. Tem personagemzinho bobinho, parece coisa pra criança, sabe? Literalmente é coisa pra criança. E a hora que você descobre que o responsável por dirigir isso é o Francis Ford Coppola, cara, eu fiquei de queixo caído. Então, provavelmente o nome mais exótico dessa lista é o diretor que eu menos esperaria, né, dirigir um filme da Disney. Sei lá, se você me perguntasse quais diretores você duvidaria que dirigiriam um filme da Disney, provavelmente eu ia falar o David Lynch, ia falar o Tarantino e ia falar o Francis Ford Coppola. Esse aí já era, porque esse aí já dirigiu um filme pra Disney. E é um filme bizarro, no bom sentido da palavra, é um filme bizarro. Confiram Capitão EO, porque isso vai mudar a vida de vocês. E você sabia que esses diretores históricos e conceituados já tinham dirigido produções para Disney? Quais desses você sabia, quais você não sabia? Comenta aqui embaixo, comenta quais são os seus 5 diretores favoritos da vida, que eu tô bem curioso para saber, e eu até posso contar para vocês nos comentários quais são os meus 5 diretores favoritos, se vocês comentarem, tá bom? Por esse vídeo é isso, se você gostou, inscreva-se no canal, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para ter acesso a conteúdo exclusivo e para ter um contato mais próximo comigo. E por hoje é isso, tá bom? Aqui eu vou deixar 2 recomendações de vídeo, uma onde eu falei sobre Raya e o Último Dragão e por que eu acho esse filme muito injustiçado, e o outro sobre A Jovem e o Mar, que é um filme que já passou o hype, mas eu acho que vocês merecem conhecer e assistir. Então tá aqui. Continue comigo no canal de Cinéfilos. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!